Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast podcast desportivo Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e nós continuamos com a temática Esportes da Mente. Por isso, convidamos dois mestres nacionais de xadrez para um grande bate-papo hoje. Eu queria apresentar para vocês Christian Augustopoulos e Vinícius Saito. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Fabinho. Obrigado pelo convite. Obrigado aí também, a presença do Gregão também, grande amigo aí do esporte. Obrigado mesmo. Um prazer estar aqui com você, Fábio. Vai ser um bate-papo muito legal. Tamo junto, meus queridos. Queria saber de vocês, para a gente começar nosso bate-papo, como é que começou a história de vocês no xadrez. Queria saber a trajetória de vocês até se tornarem mestres nacionais, né? Aonde vocês aprenderam a jogar, com qual idade, foi algum familiar que ensinou, ou vocês aprenderam mesmo num clube de xadrez? Gregão, conta a tua história primeiro para mim, por favor. Bom, eu no meu aniversário de 7 anos de idade, ganhei do meu avô de presente um tabuleiro de xadrez. E ele me ensinou no dia do meu aniversário mesmo as regras e nós fizemos a nossa primeira partida. E desde então, todos os finais de semana nós jogávamos, né? Começou cedo, hein? Com 7 Comecei anos. cedo. Pois é. Se bem que hoje em dia, né, para se atingir um nível de excelência, as crianças começam bem antes, né? Pois é. A gente tem aí o caso do Carlsen, que começou com 4 anos de idade, né? Então, Carlsen enfim, nada mais, nada menos que o atual campeão mundial de xadrez, é isso? Não, ex-campeão Não, mundial. ex-campeão, é verdade. É verdade. Já foram dois. Tô desatualizado. Ganhou 5 vezes o Mundial, né? Mas abdicou de jogar aí por questões pessoais, né? De divergência com os regulamentos da FIDE, enfim, né? E depois que eu aprendi a jogar xadrez, né? Jogando essas partidas com meu avô, comecei a levar esse meu tabuleiro para a escola e jogava com alguns colegas que sabiam no intervalo, né? E isso foi despertando cada vez mais interesse, até que anos depois eu conheci um clube de xadrez, né, o Clube São José ali no bairro do Ipiranga, onde eu comecei a participar dos meus primeiros torneios de xadrez, ter um contato com um pouco mais de teoria sobre o jogo, conhecer um pouco da literatura do xadrez, e assim comecei a participar dos meus primeiros torneios, até que, para auxiliar na manutenção das atividades do clube, eu comecei a me interessar também pela parte da arbitragem no xadrez. Então, fiz um curso de arbitragem no ano de 2006 e comecei a arbitrar meus primeiros torneios, né? E hoje, além de mestre nacional, eu tenho o título de árbitro FIDE, né? A FIDE é a Federação Internacional de Xadrez, e também tenho um título de instrutor FIDE, né, obtido no ano de 2017, num seminário que foi realizado em Poços de Caldas, aqui no Brasil, em Minas Gerais. Parabéns, meu querido. E Muito o bom. porquê do apelido grego? Essa tá fácil, né? Mas explica aí pro nosso público. Você descende de gregos? Ou Sim, você é sim. grego mesmo? Não, eu sou descendente de gregos. Meu avô era grego, veio para o Brasil no ano de 1953, né? E existe um outro Christian também no universo do xadrez, que foi presidente da Federação Paulista de Xadrez no último mandato, né? E acho que acabou sendo uma forma de distinguir, né? O Christian grego, Ah, né? sim. Então, assim, ficou, de certa forma, que né, eu adotei aí, até porque também tenho uma paixão enorme pela cultura grega, né? Essa questão das raízes, das origens, né? Isso vem, né, da minha criação, né? Aprendi a gostar, né, desse universo, desse legado que os gregos deixaram aí para a humanidade, né? Então, até de forma muito carinhosa aí adotei essa alcunha de grego e às vezes as pessoas nem sabem o meu nome. É Me verdade. conhecem mais como grego mesmo. Igual eu com o Saito, né? As pessoas não sabem meu Exatamente. primeiro nome. Pois é. Então vamos lá, Saito. Conta a tua história também pra gente Vamos lá. sobre o xadrez. Diferente do Gregão, Fabinho, eu comecei com 13. Comecei por conta de um primo que tinha um tabuleiro, ganhou um tabuleiro. Eu não tinha, nunca tive nenhum contato com o jogo antes disso. E o meu primo leu as regras e falou, pô, bora jogar isso aí, ver qual é que é. Eu falei, vamos jogar sim.
Interessante, joguei a primeira partida com ele, né? Bom, a ideia é que eu venci. Agora, se eu realmente venci, eu não sei. A segunda também, ele falou, não quero mais jogar esse jogo. Eu falei, tudo bem, ok, né? Não sabia perder. Pois é. E aí, mas eu falei, será que, pô, jogo interessante? Será que realmente ganhei? Preciso aprender mais sobre. Ok, passados alguns meses, na escola que eu estudava, eu me deparo com um colega de classe lendo um livro de xadrez na hora do intervalo. O livro era Xadrez Básico, do Orfeu D'Agostini. Eu falei, não acredito. Existe um livro de xadrez? Quer dizer, eu só sabia que existia um livro, né? Eu falei, nossa, esse livro é seu? Ele, sim. Poxa vida, e você, né? Você poderia me emprestar um dia esse livro? Ele, claro, pode pegar, tá? Leva aí, eu só tô dando uma olhadinha, mas eu já li. Falei, pô, e nossa, eu fiquei impressionado. Só que eu falei, como é que eu vou ler um livro de xadrez? Isso é um tabuleiro de xadrez, né? Não tinha. Eu tive que pedir emprestado pro meu amigo também. E mais rapidamente, assim, coisa de menos de um mês já tinha lido o livro, né? Assim, li muito rápido, gostei muito e falei, nossa, é um jogo fascinante, né? E depois, pouco tempo depois disso, apareceu uma oportunidade. Eu tô voltando da escola e de repente eu vejo um anúncio na rua, assim, torneio de xadrez aqui na cidade, ginásio poliesportivo. Eu falei, olha. Tem torneio de xadrez também? Eu falei, caramba, isso é interessante. Eu vou perguntar como é que se inscreve. O torneio era gratuito. E eu resolvi jogar o torneio. Foi o meu primeiro torneio, eu fiz 3 pontos. Na real que eu fiquei de bye. Eu ganhei uma de WO e ganhei do meu amigo, né? Que me emprestou o livro. Pois é, as outras 3 eu perdi, eram 6 rodadas. Mas assim, eu fiquei fascinado. Inclusive, o meu pai ficou maluco porque eu comecei a jogar e deixei de jogar o Society com ele aos domingos, porque os torneios, né, normalmente são aos finais de semana. E falou, não acredito que você vai trocar o futebol pelo xadrez. Falei, pois é, mas isso está muito interessante, eu quero ver até onde eu chego. E por fim, estamos nessa caminhada desde então, né? Que bom que você trocou, né? O Pois futebol é, pelo ainda bem, viu? xadrez. Ainda bem, Fabinho, olha, Mestre. ainda bem mesmo. Bom, para quem não sabe, pessoal, xadrez é um esporte olímpico, tem reconhecimento do COI, é um esporte da mente e também um esporte eletrônico. Já que vocês falaram sobre xadrez na escola, como é que está o xadrez escolar? Qual a opinião de vocês a respeito do xadrez que é desenvolvido nas escolas? Eu sei que a nossa Secretaria Municipal de Educação tem um programa, Jogos de Tabuleiro, onde o xadrez já está inserido há quase 30 anos. E me parece que temos muito mais adeptos nas escolas do que nos campeonatos oficiais, porque um torneio escolar de xadrez são milhares de crianças que participam. E o último campeonato paulista de xadrez oficial, nós batemos recorde de participação, tinham cerca de 434 participantes. Como é que vocês encaram o xadrez escolar? Olha, o xadrez escolar certamente cresceu muito nesse período e eu poderia dar exatamente essa amostragem de tempo, né? Os últimos 30 anos aí, acho que houve um grande avanço, né? Eu me lembro de quando eu comecei a jogar xadrez, que eu levava o meu tabuleirinho para a escola, e às vezes o inspetor pedia para parar de jogar. A gente jogava meio escondido ali, né? Era uma coisa meio Subversivo, né? Comparado com truco, assim, né? Algazarra. Porque a sociedade, no geral, acho que tinha uma ideia muito rasa do que era o xadrez, né? Então isso acabou se popularizando principalmente por conta desses programas de xadrez escolar, né? Então, na época que eu estudava, poucas escolas em São Paulo tinham alguma atividade com xadrez, escolas bem elitizadas, bem tradicionais, né? Já com um certo renome. E quando eu participei do meu primeiro Paulista escolar, né, isso foi no ano de 1999, né, era um torneio com poucos participantes, né? Você deu o exemplo aí do Paulista escolar que nós tivemos no ano passado com mais de 400 jogadores. Eu joguei um Paulista escolar que não tinha 50. Nossa, eu já vi um evento no Ibirapuera, um paulista escolar, que bateu acho que mais de 1000. Sim, teve também aquela Eventos famosa mais Copa atual, Ayrton né? Senna, Pois é. que Eu joguei um em Gigantesco, né? 2003 que, nossa, repleto de jogadores lá no Ibirapuera. É verdade. E o xadrez escolar, ele passou a ser visto pelas escolas como também uma alternativa para se destacar entre a concorrência, né? Uma ferramenta a mais ali para ajudar no desenvolvimento, na formação dos alunos, né? Porque o xadrez ele trabalha de forma direta com
o raciocínio, a criatividade, concentração, memória, planejamento, tomada de decisões. E esse eu acho que é o ponto mais interessante do xadrez escolar, porque a criança, quando ela entende que o xadrez não tem nenhum elemento de sorte e as escolhas dela vão determinar o resultado da partida, quando ela perdeu porque ela avaliou mal a posição, porque ela não percebeu uma ameaça Erro que o de adversário cálculo. produziu, um erro de cálculo. Normal. E quando ela ganha, ela tem total mérito pela vitória. Ela foi capaz de enxergar os problemas que foram surgindo ao longo da partida e as suas respectivas soluções de forma mais efetiva do que seu adversário. Então, ela aprende com esse tipo de exercício que as decisões que ela toma têm consequências e que isso determina o resultado final, né? O que serve para todas as áreas da vida. Então, Sem dúvida. depois que o xadrez passou a ter essa maior adesão pelas escolas, né? O último levantamento que eu tinha feito, cerca de 40% das escolas em São Paulo oferecem o xadrez de alguma forma para os seus alunos, seja como curso extracurricular ou como atividade na grade, né? Então, às vezes, o xadrez ele é uma subdisciplina da matemática ou ele é uma subdisciplina da educação física, né? Justamente por ser esporte, mas ele também é uma ciência, né? Que tem aí uma boa conexão com a matemática, né? E eu, ao longo da minha trajetória como professor, já trabalhei aí em mais de 20 escolas e já ensinei. Escolas públicas e colégios particulares também, Sim, né, Gregor? principalmente os colégios particulares, né? Tive projetos também com as escolas públicas, né? Participei de uma ação no Céu Inácio Monteiro, quando eu estava começando a minha trajetória. Foi muito legal conhecer também esse projeto da Prefeitura de São Paulo, né? O Xadrez Movimento Educativo. Arbitrei muitos torneios também Da Secretaria da Municipal de Secretaria de Educação, né? Esportes e Educação, né? Jogos da cidade também, Jogos ó. da cidade participei muitas vezes também, né? Mas pelos torneios da prefeitura, a gente vê como o trabalho foi se estruturando, né? Eu me lembro que os primeiros torneios que eu arbitrei tinha muito lance irregular, às vezes a criança ia participar do torneio e não conhecia algumas regras básicas. E hoje, quando a gente vai para esses torneios, a gente vê que as partidas têm uma qualidade, né? Como os Se desenvolveu, professores né? passaram a ter uma Sim. qualificação melhor, um contato mais próximo com os componentes da estratégia do jogo. Então, acho que nós estamos num caminho certo aí. E, claro, é muito difícil a transição desse xadrez escolar para o xadrez competitivo, né? Você levar esse talento a um clube, você fazer com que ele comece a participar das competições oficiais, né? É um processo que, em qualquer modalidade, é difícil, né? Porque você trata agora de estudar e treinar num modelo de alto rendimento. Então você precisa dedicar uma quantidade de horas semanais ali para obter esse conhecimento, precisa participar dos torneios para colocar à prova, né, os seus estudos. Então a gente tem um número muito grande de crianças jogando e participando das atividades de xadrez escolar, mas ainda a gente tem uma transição muito baixa para esse mundo competitivo. Xadrez competição, né? É muito difícil. Mas agora tem. Recentemente, alguns colégios adotaram isso, né? O Augusto Laranja, por exemplo, o Albert Sabin, né? Eles têm o xadrez separado também, né? O xadrez competitivo do xadrez escolar, né? O grupo competitivo tem mais aulas, né? Pelo que eu sei da história, assim, né? Acho que isso é bastante interessante, porque realmente são colégios que investem bastante no xadrez. Mas a história da capacitação dos professores, eu achei isso muito legal, porque eu tenho vários amigos que são professores da rede pública e eles foram fazer uma capacitação com o Peliquian. Sim. O Peliquian foi, né, convidado aí pela prefeitura, né? Participou de uma Peliquian capacitação. foi campeão brasileiro? Não, Mas é Peliquian mestre não. É mestre internacional. internacional, Mestre né? internacional, Aliás, sim. e um grande treinador, talvez Talvez o o melhor, maior né? nome do nosso país, né? Aliás, fica um abraço para ele, porque ele é um cara fantástico. Sensacional. Bom, então estão surgindo alguns talentos das escolas para o xadrez competição ou não? Com certeza. Sim, Nós vários. temos aí várias crianças abaixo de 12 anos que estão jogando um xadrez assim, bem acima do esperado para a faixa etária, né? Do universo escolar. Então essa transição, às vezes, ela acontece mais cedo.
né? E se a criança começa a participar dessas competições mais nova, ela com certeza vai se desenvolver mais rápido. Mas aí ela faz um trabalho fora da escola, né? A escola ela acaba ajudando mais na iniciação ao xadrez, né? A despertar esse interesse, a dar as primeiras noções, A- mas só com o trabalho na escola é muito difícil, a criança precisa né? buscar realmente junto aos pais normalmente um treinador particular, alguém que possa ajudar por fora, né? Porque só o trabalho da escola realmente é difícil. Mas tem sim, Fabinho, tem Tem, sim, né? viu? A gente anda percebendo porque aumentou o número de jogadores nos torneios também, nessas faixas, né? A gente percebe que tem uma procura grande agora nos torneios das crianças, né? Dos adolescentes, assim, eu ando percebendo alguns nomes, né? E os que estão saindo dessa faixa também, aí, então, né, na faixa dos 16, 17, nossa, a gente tem vários nomes bem promissores, hein? Legal. Vamos aproveitar o ensejo, então, vamos comentar um pouco a respeito do garoto argentino prodígio que está sendo considerado o Messi do xadrez, Saito. Você já ouviu falar nele? Faustino Ouro? Com O que você certeza. acha desse garoto aí? Eu acho que o Faustino realmente pode ir até onde ele quiser, porque é um menino de um talento absurdo. Absurdo. Assim, a gente pouco fala de um outro nome na Argentina, que é um menino também muito promissor, que chama Ilan Schneider. O Ilan jogou inclusive um torneio recente em Caiobá e quase venceu o torneio de rápidas, com Nossa, todos os que jogadores. idade, Saito? O Ilan tem 14 ou 13. É bem jovem também. Se tem isso, hein? Se tem isso, se eu não estiver enganado, tal. Mas é um menino tão promissor quanto o Faustino. É que o Faustino, claro, está tendo mais oportunidades, né? Foi morar em outro país, saiu da Argentina, tá morando na Espanha, né? Tem muitos treinadores, enfim, mas é um menino incrível. Se ele continuar nessa pegada, vai muito longe, viu? Muito longe. Eu acredito. Nos dois, inclusive. E você, Gregão, o que você acha desses Não, o prodígios aí Faustino da... realmente é impressionante aí a trajetória dele até o momento. Ele foi o mestre internacional mais jovem até agora da história, né? A obter o título. E ele jogou o último campeonato continental, salvo engano, ele terminou invicto, né? Eu não sei. Mas ele foi muito Teve bem. grandes resultados, né? Ele jogou recentemente, agora no final do ano, o Campeonato Mundial de Rápidas e de Blitz. Junto Sim. com todos os Acho que o maior melhores. feito dele foi ter ganhado do ex-campeão mundial, do Carlsen, uma partida rápida. Vocês viram isso ou não? Eu sei que ele ganhou uma partida. Aliás, não, talvez Acho que não era só uma do online, né? Nakamura, né? Eu acho que foi do Carlsen. Se eu não me engano, eu vi uma reportagem, acho que no Fantástico, falando a respeito É, disso. talvez alguma partida online, né? Online com É, certeza. online, Online com online. Fez certeza. uma partida online. Mas eu acho que o que impressiona mais não é um resultado em particular, mas sim o que ele conseguiu alcançar com essa idade. É verdade. Sim. Né? Você chegar a um nível de mestre internacional no xadrez com 10 anos de idade é Muito realmente uma jovem. coisa muito fora da curva, né? Então, eu compartilho aí da opinião do site. Eu acho que se ele mantiver esse interesse, se ele Continuar realmente treinando, levantar Com desejar certeza. alcançar voos maiores, ele tem tudo para se tornar um dos 10 melhores do mundo e, quem sabe, ganhar algum campeonato mundial. É um garoto realmente muito promissor. A Bacana. maturidade que ele enxerga o xadrez, pra mim isso é assustador, assim. A gente não consegue conceber que uma criança de 10 anos consegue jogar um xadrez de tão alto nível, né? É assustador. Para mim é muito assustador. Assim, e ele já vinha mostrando sinais em torneios mais jovem. Com 7, com 8, ele já se mostrava realmente assim um nome muito promissor, né? Eu não Conversando sabia inclusive dessa. com o Peliquian, ele disse que acompanhando um sul-americano, um pan-americano assim da vida, ele já viu o nome do Faustino, viu os resultados e já achava que ele ia ser uma promessa mesmo. E ele foi treinado por um mestre conhecido nosso, né? O Perdomo, na Ainda Argentina. é. Ainda é? Ainda é. É que agora ele tá na Espanha, né? Ele mora na Espanha, o Faustino Mas mora na hoje em Espanha. dia, com os Os recursos, né, tecnológicos, a gente eletrônicos, né? consegue fazer as aulas online com a mesma qualidade do presencial, às vezes até melhor, porque você tem a possibilidade de fazer marcações no tabuleiro, colocar notas ali, gravar esses estudos, coisas que no tabuleiro presencial a gente tem até uma certa dificuldade, teria que anotar num caderno, né? Sim. Gastaria um pouco mais de tempo, então a tecnologia foi um dos fatores que ajudou o xadrez a ter esse salto de qualidade aí nesses últimos 30 anos, né? A gente pega, por exemplo, no meio da década de 90,
quando o Kasparov jogou contra o computador da Deep IBM, Blue, o né? Deep Blue, né? E ele fez 2 matches muito parelhos com a máquina, né? E hoje, se você pega os melhores softwares de xadrez em boas máquinas, o humano não tem a menor chance de conseguir vencer, Não. né? Então os programas são imbatíveis, né? Eles são uma ferramenta para nos ajudar a entender algumas posições, a entender algumas decisões que nós tomamos na partida, né? E a gente acaba conseguindo fazer alguma correção ali, né? Para futuras partidas, entender melhor os planos daquela Eu acho linha, aquela posição. eu acho que é uma ferramenta incrível. Mas, entretanto, eu também acho que o que eu ando percebendo, uma tendência muito forte, é que principalmente os jovens andam levando muito em consideração o uso das engines, né? Acima de tudo, levando assim como uma verdade absoluta, sem realmente conseguir entender o que realmente a engine pretende naquelas posições. Então, acho assim, ela é uma ferramenta muito útil, mas ela tem que ser bem utilizada, né? Assim, bem filtrada para algumas funções específicas, né? Porque realmente deixar se levar por isso, a gente, né? Eu falo muito para os meus alunos, eu brinco muito que né, quando acaba uma partida que um aluno perde e em algum momento ele acreditou que estava ganho, a primeira coisa que o aluno vai fazer é, vou colocar a partida para a engine analisar para ver se em algum momento estava ganho, né? E o aluno chega e fala assim, poxa vida, estava ganho. Aí eu falei assim, realmente você estava ganho? Sim, mais 4. Aí eu falo, nossa, mas você enxergou a ideia que a engine sugeriu mais 4? Não, nem cogitei. Não, então você nunca esteve ganho, né? Na real, você nunca esteve ganho. Para chegar lá, até lá, né, que é Pois é. difícil, né? Se você nunca viu, você nunca ficou ganho, né? E falar em... Esse Pode é um falar, Guilherme. ponto curioso também, né? Eu concordo com essa visão do site de que a engine ela precisa ser bem utilizada. E às vezes a pessoa não tem essa clareza da melhor forma de utilizar, né? E é muito comum esse comportamento, né? Inclusive entre os adultos. A Também. pessoa acaba a partida lá, a A primeira primeira coisa coisa. ela coloca no celular ali, já vai olhar o que ela errou, né? E eu acho que isso acaba atrapalhando um pouquinho na forma de treinamento. Porque eu entendo que depois que você joga a partida, é muito interessante você fazer uma análise sozinho dessa partida, Com certeza. né? Porque você já tem uma informação, o que aconteceu no jogo. Então você tem uma noção do que você fez que não foi muito bom, né? E você vai começar a buscar alternativas, fazendo um exercício de cálculo. Então você começa a anotar ali por que você jogou aquele lance, o que você pretendia, por que o adversário escolheu aquele lance, que ameaças ele criou, o que te incomodou com aquele lance. E depois que você faz essa primeira análise sozinho, aí sim é muito legal você fazer a análise com a engine ou com algum treinador, porque você também confere se a sua análise foi boa. Sim. Você está tendo uma segunda tira a chance na prova, mesma né? partida. Exato. Você jogou a partida, teve seus erros e acertos, fez uma análise, também teve os seus erros e acertos, e aí sim você vai para um veredito final. Passa por um outro crivo, né? Então você está vendo Boa. a partida pela terceira vez, você está vivendo aquela partida, né, em mais um momento, e isso vai ajudar você a entender com mais clareza tanto os erros quanto as oportunidades que você deixou passar. Eu Boa. acho que vai além disso também, viu, Grego? Porque eu acho que a utilização da engine pós-partidas, isso além de não ser algo que se justifica pela questão do rendimento, eu acho que eu também concordo que isso não é bom, isso também pode afetar a questão psicológica do atleta. Porque realmente, se ele achou que estava ganho, mas não teve essa informação prévia e fez essa consulta pós-partida ainda jogando o torneio, isso pode realmente Frustra, né? frustrar demais, deixar ele numa situação Deprimir. psicológica muito abalada. Eu estava ganho e não venci. Quer dizer, o que eu cometi de erros? Foi um erro muito claro, a engine veio muito rápido, era muito fácil e isso pode atrapalhar. E a gente sabe muito bem que no xadrez de alto rendimento a questão psicológica é muito importante, né? Então, Totalmente, né? Acho que é comparável aí ao tênis, né? com São certeza, esportes a todos, né? que o fator emocional ele tem uma importância muito grande, né? Quando você está sem confiança no seu xadrez é terrível, né? Às vezes você passa por Sim. alguns momentos
ruins, né? E você vai jogar, você faz 5, 6 anos, você já se sente mal. E você tá jogando tudo dentro da teoria. Pois é. E você já tá incomodado com aquela posição, já tá incomodado com o que o adversário pode fazer. Mas, por outro lado, quando você tá numa sequência de vitórias, quando você tá confiante, Motivado, você tá mal na partida e acha que tá bem. É uma coisa curiosa isso, né? A motivação é tudo, né? Um fator psicológico é muito importante. Mas eu falo isso muito para os alunos, né? Eu sempre falo isso para eles. Acabou a partida, eu só vou analisar, só vou sugerir que você analise suas partidas, que seja comigo, que seja sozinho e depois comigo, pós-torneio, pós-competição. Acabou todas as rodadas, e aí sim a gente vai ver o que vai ser feito. Mas durante, de jeito nenhum. Porque eu não quero que justamente isso aconteça e que o aluno se frustre e que os resultados, né, acabem sendo negativos por conta de um cenário onde, né, todo mundo vai errar, normal, né? Claro. Bom, a gente vai para o primeiro quadro do programa, que é o Conta Comigo. Nesse quadro a gente fala sobre os espaços especializados para a prática da modalidade, né? Os clubes de xadrez, as escolas, parques, praças, enfim. Quais são os locais que vocês recomendam para as pessoas aprenderem a jogar xadrez em São Paulo, por exemplo? Quer começar, Gregão, por favor? Pode ser. Eu gostaria de colocar aí como um destaque a Associação de Xadrez de São Caetano do Sul, né, que faz um trabalho maravilhoso, né? Todos os sábados tem uma atividade gratuita lá, né, onde as pessoas podem treinar. E no período da manhã também tem aulas de xadrez para 2 níveis. Então você tem um grupo de alunos iniciantes e você tem ali um grupo, vamos dizer, saindo do iniciante, indo para o intermediário, né? Onde você consegue aprofundar um pouquinho mais as noções de estratégia do jogo, né? E hoje é um dos lugares que eu recomendo fortemente. Também existe a Escola de Xadrez de Osasco, né? O trabalho aí muito bem coordenado pelo mestre FIDE Wagner Madeira, né? Também é gratuito, acessível à população. Tem horários de aulas em dias de semana. Aos finais de semana também tem alguns torneios. Então, esses são os 2 lugares que me vêm em mente aí, né? Como primeiras opções para desenvolver a prática do xadrez. Eu acho que eu também recomendaria, embora eu ainda não conheça o espaço de Osasco, eu acho que isso ainda é uma vergonha, porque faz tempo que eu quero, né, que eu pretendo conhecer e ainda não tive uma oportunidade de ir, né? Eles fizeram já muitos eventos, mas eu que não pude ir. Mas realmente eu recomendo, acho que realmente o espaço já está consolidado e o trabalho é muito bem feito, mas acho que o trabalho em São Caetano realmente é incrível, né? Porque eu também consigo acompanhar mais de perto por ser do ABC, né? Frequento o clube Vocês têm também. o endereço lá? Tem lá, fica na rua Oswaldo Cruz, número 2010, o bairro Santa Paula. Maravilha. Todo sábado, né? As aulas no período da manhã e o torneio na parte da tarde. Acho que outros lugares também, assim, talvez não seja tão fácil aprender a jogar no Clube de Xadrez São Paulo, né? Porque também é necessário Histórico, né? ver, claro, né? Questão dos horários, que horas abre o clube, né? O clube tem torneios e, aliás, acho que os torneios do clube são muito interessantes, né? São muito fortes em questão de nível. Mas eu não sei se é tão simples ir lá para aprender, né? Quer dizer, se vai ter alguém que possa ajudar, né? Assim. Eu tenho a impressão que o Clube de Xadrez São Paulo já é um local para você ir depois que você adquire um certo conhecimento para se colocar num desafio competir, maior. né? Acho que Ali sim. você vai enfrentar grandes jogadores, né? Pois Você é. tem torneios com um nível de dificuldade já mais elevado e acho que isso ajuda muito a você consolidar aí o seu desenvolvimento, né? Uhum. Mas eu também confesso que não sei se hoje no Clube de Xadrez existe algum tipo de programa de aulas para iniciantes, eu né? também não sei. Como a gente tem certeza que tem em São Caetano e Osasco. Sim. Né? E acho que um último lugar, talvez que vale ser citado, embora não seja necessariamente para a questão do aprendizado, mas para a questão de, né, é o Centro Cultural Vergueiro, né? Porque tem muitos praticantes lá. Eu acho que, aliás, é um ambiente muito engraçado, assim, tem um pessoal. É um point de enxadrez. Pois é, Mas exatamente. um xadrez de rua, né? Exato, é um xadrez descolado, né? Assim, Isso. descontraído, total. Dentro do programa Jogos de Tabuleiros da Secretaria Municipal de Educação, os CELs estão disponibilizando aulas com os mestres, né? Vocês estão sabendo disso? Sim, Mas sim. isso é para iniciação ou para
os jogadores experientes que já competem? Não, isso abrange vários níveis, né? Eu participei do processo seletivo, né? E tinha sido aprovado para trabalhar no CELS, mas infelizmente eu não consegui coordenar com a minha agenda. Já tenho um trabalho em desenvolvimento em 5 escolas aqui em São Paulo, né? E eu não consegui ajustar os horários para conseguir atender ao CEL, mas era um projeto que eu gostaria muito de participar, né? Porém, tenho alguns amigos que trabalham, né, nesse projeto e eu converso com eles, pergunto, né, como está sendo esse desenvolvimento. Então é muito legal. Tem turmas, às vezes, de pessoas da terceira idade que estão indo lá para aprender, para ter o xadrez como uma terapia ocupacional. Tem as crianças que vão lá também para se desenvolver, para aprender. E tem quem Público, já né? tem um Gratuito certo também. nível e vai lá e acaba tendo a oportunidade de ter um contato com esse mestre para buscar entender um pouco mais a parte da estratégia do xadrez, né? Ter aí um desenvolvimento dos conceitos. Então é um trabalho muito interessante, né? Esse que foi oferecido pela Prefeitura de São Paulo. Eu também achei um projeto sensacional. Eu também, por questões de trabalho, né, por ser servidor federal, eu também não podia prestigiar, né, não podia participar, né, mas também tenho amigos que participam e eu tô também, sempre que possível, acompanhando, porque eu achei a proposta muito interessante, realmente, quer dizer, poder trabalhar com todos os públicos que o CEL recebe também é algo muito interessante. Por exemplo, a proposta da terceira idade, eu acho incrível, isso é muito legal. E pro xadrez competitivo também. Pro xadrez competitivo é muito interessante, né? A gente já vê destaques aí dos CELs participando de torneios escolares. Né? Olha que legal. Pois é. Bom, vamos falar sobre o xadrez na telona. Na pandemia, a gente teve uma minissérie que foi top 5 internacional Netflix, o Gambito da Rainha. Primeiro, eu queria perguntar para vocês, o que é Gambito da Rainha? E se vocês gostaram dessa série aí que fez sucesso em todo o mundo, né? Pois é. O Gambito... Bom, para começar, o Gambito da Rainha é uma abertura específica do xadrez, né? Quer dizer, vinculado ao grupo de aberturas, existem vários gambitos, que são sacrifícios normalmente um sacrifício de É peão. uma armadilha, então? Pode ser, de repente. Normalmente é um sacrifício de peão para você obter algum tipo de vantagem, desenvolvimento, né? Ou recuperar esse material com algum tipo de vantagem. E o Gambito da Rainha é uma espécie de sacrifício de peão. Eu acho que vale a pena mencionar aqui, né, que aqui no Brasil, né, não só no Brasil, acho que na linguagem latina, Português, né? espanhol, italiano. A gente chama a peça rainha de dama, né? E, aliás, isso é uma polêmica muito grande, né? Se é rainha, se é dama, né? Porque no inglês, por ser queen, é rainha, mas aqui a gente teve que, né, chamá-la de dama por um motivo de notação, né? Mas sobre a série, eu achei incrível. Eu assisti, assim, em 2 dias. O dia que isso saiu, eu já fui atrás, entrei no Netflix, já assisti e falei, meu Deus, isso tem que ter uma segunda temporada. Infelizmente, parece que não vai ter, né? Não sei. É verdade. Mas para mim foi incrível. Assim, acho que abrange bastante o universo, ainda que, né, com algumas peculiaridades, mas o universo do xadrez, as competições, né, a forma de lidar com o xadrez competitivo, né, a necessidade do estudo, do empenho, né, do trabalho, mas eu achei fantástico, Fábio, fantástico. Foi muito legal, Não sei né? se o Gregão assistiu, mas com certeza. E eu acho que o grande mérito da produção dessa minissérie, né, foi fazer com que isso pudesse ser apreciado por quem não joga xadrez. Então, o boom foi muito grande, né? A busca, né? Popularizou demais. Um capricho, né? Em trazer posições de partidas famosas, né? De trazer coisas coerentes ao universo do xadrez. Para quem entende, né? Sim. Mas a pessoa que ainda não sabe as regras de xadrez, ela com certeza conseguiu se divertir assistindo a série. E isso, inclusive, impulsionou muito a procura por aulas de xadrez nesse período, né? Verdade. Nós estávamos vivendo um momento em que você não tinha muitas opções de lazer, né? Porque nós estávamos ali confinados, né? Por conta das questões sanitárias, né? E, poxa, vou jogar xadrez online, né? Era uma alternativa de você se divertir. E aonde jogar xadrez online? Aproveitando. Eu gosto do Lichess. Eu também. Embora o chess.com seja incrível, um site maravilhoso, tem várias propostas bacanas, mas é que o Lichess para mim é incrível por ser extremamente didático.
Você pode fazer exatamente o que você quiser, criar estudos, estudar o que você quiser, exercício de tática, aberturas, finais, praticar, né? Jogar contra o Mengini, jogar contra qualquer pessoa no planeta, enfim. Dá para jogar contra os russos? Dá para jogar Dá, contra com muito. certeza. Procurar treinadores. Você pode entrar no Lichess, né? E de repente ter um perfil como treinador para que as pessoas do Lichess te procurem. Quer dizer, Legal. tem muita Uma coisa plataforma bacana. completa, então, Saito. Eu As acho. duas plataformas são muito boas, né? Tanto o Lichess quanto o chess.com. E eu até tenho esse debate com os meus alunos, porque alguns gostam muito de jogar no Lichess, outros gostam muito de jogar no chess.com, né? Eu acho que o Lichess, ele tem uma estrutura simplificada. É bem intuitivo. Quando você procura alguma coisa, você acha com facilidade. Então, eu quero fazer exercícios. Você acha muito fácil onde encontrar esses exercícios, exercícios de temas específicos, ou Sim. quero jogar contra a engine, como ele falou, posso regular o nível da engine. Tudo isso você também consegue fazer no chess.com. Só que o chess.com ele tem uma interface um pouco mais complicada. Às vezes, para desafiar um colega para jogar, se você não tem tanto contato ali com o site ou com o aplicativo, É difícil. você sofre um pouco. E no Lichess é muito intuitivo como fazer. É Né? realmente muito fácil. E além do que, o chess.com tem algumas ferramentas pagas, né? Assim, Sim. você só vai ter o acesso total a tudo que ele oferece pagando uma anuidade, né? E o Entendi. Lichess ele tem todos os recursos gratuitos, né? Inclusive, nós, como mestres nacionais, também temos algumas ferramentas que o site nos disponibiliza, né? Além da possibilidade de criar esse perfil de treinador. No Lichess ou no No chess.com? Lichess, né? Então, eu tenho lá a minha página no Lichess, né? Eu Se não tenho, você... eu não tenho. Eu preciso criar. eu não vale tenho. a pena. Eu não Eu tenho. tenho alguns alunos que, né, começaram a trabalhar comigo por conta desse perfil de treinador do Lichess, né? Então você consegue filtrar lá o idioma que o professor trabalha, você consegue ver valores, você consegue ver um pouquinho da história do treinador e aquele que te agrada mais, você vai entrar em contato, às vezes, pelo próprio Lichess, né? Então, E vocês lembram o endereço eletrônico de cabeça? o site é lichess.org. lichess.org, né? Lichess.org. E aí, no meu caso, né, se procurar lá professor grego, professor underline grego, vai encontrar o meu perfil. Uhum. Maravilha. E aí nós temos também uma ferramenta, não sei se você tem acesso ou se precisa fazer o perfil de treinador antes, mas nós temos uma ferramenta de professor no Lichess, que é muito legal. Eu posso criar contas para os meus alunos sem precisar cadastrar um e-mail. Ah, eu Então, não. acho que precisa fazer um perfil de treinador Ah, antes, pois então. é. Vou fazer isso, inclusive. Vale a pena. É, não, preciso fazer. Porque você pode criar o perfil para o seu aluno, né? Então é um perfil Fechado. infantil, né? Ah, Ele tá. tem um bloqueio com relação ao chat para você não ter comunicação com pessoas de fora, né? Visando a segurança ali, né, da criança, mas ela consegue utilizar todos os recursos efetivamente de xadrez do site. Né? Que maravilha. E aí, por conta desse cadastro, a conta do aluno fica vinculada à nossa. Então, eu consigo separar esses alunos por turmas, se eu faço um trabalho em uma escola, ou em um clube, ou em uma universidade, né? O site aí treina bastante universidades Pois também. é, pois é. Né? E você consegue ver na tela uma estatística simplificada dos alunos da turma. Então você consegue ver interessante. Por o exemplo, último acesso que ele teve, o que ele quantos fez. exercícios ele fez, quantas partidas ele jogou, sem precisar ficar clicando no perfil. Fica tudo numa espécie de planilha. Mas ele Que mostra legal, hein? isso, por exemplo, jogou 10 partidas e venceu 8, ele só mostra Não, quanto? só mostra quanto. Ah, Aí se perfeito. você quer ver mais aprofundado, você olhou lá, meu aluno jogou 50 partidas essa semana. Ah, Aí você perfeito. Você clica lá clica no no perfil, perfil. aí sim. você consegue ver isso de forma mais detalhada, Nossa, né? interessante. Mas ajuda muito a você verificar o empenho dos seus alunos, né? Quem está produzindo mais fora do horário das aulas, né? É que eu acho que isso é uma ferramenta muito interessante para o xadrez escolar, né? Realmente é como eu trabalho mais com o xadrez, né, a nível universitário e alunos normalmente numa faixa etária não necessariamente escolar, né? Então talvez para mim isso não seja tão viável, mas muito interessante. Eu não sabia mesmo. Bem legal. Legal, gente. Vamos para o próximo quadro do nosso programa, que é o Investe em Mim. Nesse quadro a gente fala a respeito das empresas parceiras aí do xadrez que apoiam, patrocinam a modalidade. Que empresa que vem à cabeça de vocês quando a gente fala
em termos de patrocinadores, ou está faltando patrocínio para o esporte? Ah, Eu entendo, Fábio, que o xadrez ele tem um problema que ainda não foi solucionado, né? Quando nós estávamos contando da nossa trajetória inicial, né, nós acabamos descobrindo o xadrez por fatores aleatórios ali, por contextos isolados, né? Então, ele, né, viu ali o jogo de xadrez do primo dele, teve interesse em aprender. Eu ganhei um jogo de xadrez de aniversário e depois eu descobri que tinha um clube de xadrez no meu bairro, né? Mas falta um pouco de comunicação do xadrez com os O mundo principais meios empresarial, da né? mídia, né? Então, as pessoas sabem sobre o xadrez porque elas acompanham em canais específicos do xadrez. Então, você tem vários grupos de WhatsApp, você tem páginas no Facebook, você tem perfis no Instagram ali que divulgam o xadrez, né? canais no YouTube, Canais no aliás, muito YouTube, famosos muitos, né? alguns. Mas você não tem isso na Hum. televisão, você tem muito pouco nos jornais, né? Foi uma coisa que nós perdemos espaço. Isso no Brasil, né? Isso Será no que em Brasil, outros países é diferente? Eu acho que na Europa é diferente, É, né? mas aqui realmente eu acho que não é só Brasil, não. Eu acho não que é só Brasil. no cenário Não? América, assim, tirando os Estados Unidos, talvez que o trabalho seja bem diferente, eu acho que o restante Mas isso tá aquém. dificulta a gente a buscar patrocinadores, porque, por exemplo, se o xadrez aparecesse ali na programação da ESPN, do Sport TV, do Band Esportes, né? De Isso repente. poderia ser algo que teria um fator de convencimento a mais para uma empresa buscar patrocinar, porque o cara fala, poxa, vou vincular a minha marca a um atleta que vai participar de competições que vão ser televisionadas, Pois né? é. Só Isso tem futebol no Brasil, né? As empresas só pois é, né? patrocinam o O futebol. futebol é o carro-chefe, né? Os outros esportes também Sofrem, né? sofrem, entende? Mas você falando disso, por exemplo, no Japão é transmitido os Sim, torneios de Go, os torneios de shogi, né? O meu pai que morou anos no Japão comentava disso, né? E falava, nossa, passou uma coisa lá, não estava entendendo nada, um tabuleiro, umas pecinhas. É E, outra e muitas cultura, né? vezes a gente tem um debate, né? As pessoas podem falar assim: ah, mas o xadrez na TV não seria atrativo, seria uma coisa monótona, seria chato para o público que não sabe jogar. Mas, poxa, eu assisto as competições de golfe, acho aquilo maravilhoso, né? E é um jogo também, É interessante. mas Parada, né? a forma de transmissão é que faz ficar interessante. Então, você É vê ali o jogador verdade. dar uma tacada, ele já passa para outro jogador, já vai atualizando a tabela dos líderes, você vai se envolvendo ali com a história do torneio. Então, de repente, se houvesse uma forma de se transmitir torneios de xadrez de relevância mundial na televisão, né, nós poderíamos ter alguém analisando ali uma determinada posição, o jogador faz o lance aí, esse comentarista pode dizer se estava dentro ali daquela análise inicial ou não, já passa para uma outra partida, faz uma nova leitura, e isso pode trazer um público da mesma forma que a série O Gambito da Rainha trouxe, É Pois né? verdade. é. Ah, Então, mas, por exemplo, a gente mencionou, né, nos Estados Unidos, você vê que os campeonatos nacionais são transmitidos, tem toda uma infraestrutura muito interessante, analistas para discutir as posições, acabam as partidas, os jogadores dão entrevista. Quer dizer, é um formato que realmente é muito interessante. Não sei se seria viável aqui para nós isso tão cedo, mas eu acho que realmente a começar por um torneio de grande porte internacional, né? E tentando ver como é que isso se desenrola, eu acho que isso ajudaria bastante. Porque, nós temos uma estrutura um tanto amadora nas competições, né? E isso em todos os aspectos, né? Valores de premiação são muito baixos em comparação às outras modalidades. O próprio ambiente de jogo, às vezes, para você poder atender grandes torneios, você acaba tendo que Improvisar. flexibilizar um pouquinho ali quanto à sua exigência em relação à estrutura, né? pois é. Nós já jogamos tantos torneios aí em ginásios, né? Ali aquelas quadras com Adaptadas. telhado de zinco, Cadeira de a- plástico que não suportava o nosso peso. aquelas mesinhas de ferro de bar ali, né? Porque imagina, você vai organizar um torneio para 200 pessoas. Você precisa de 100 mesas, 200 cadeiras, você precisa ter um ambiente que comporte tudo isso, né? E às vezes, se o organizador vai buscar um espaço de excelência, né? Fala assim, poxa, vou procurar um hotel para fazer esse evento. O custo que ele vai ter de organização
por conta de não ter patrocínio na grande maioria dos torneios, inviabiliza a organização do evento. Ele fala assim, poxa, se eu fizer aqui tudo certo, eu vou ter um prejuízo X. Aí, claro que isso desmotiva a organização, né? Então, não é fácil. eu acho que para o xadrez ter um interesse maior de empresas patrocinando a modalidade, ele precisa ter um pouco mais de destaque nas mídias convencionais. Eu acho que isso começou aqui no Brasil a passos lentos, por exemplo, o SUP é patrocinado por uma empresa, o Cricor também é patrocinado, a Júlia Alboredo, né, a Juliana Teral. Então, quer dizer, os nomes de destaque no Brasil têm os seus patrocinadores e estão sempre divulgando nas suas redes sociais, né? Então, quer dizer, é um início de uma trajetória, mas realmente são situações isoladas, são os jogadores que, né, receberam patrocínio e participam dos eventos. Agora, realmente, o evento em si, realmente... Eu acho que ajudaria muito a impulsionar a nossa modalidade se você tivesse não só patrocínio para os jogadores, como também para os eventos e para a formação dos enxadristas. Sim. Você ter ali centros de excelência onde você pode pensar talentos escolares e fazer um treinamento à parte com eles, né? Isso tudo faria com que certamente nós produzíssemos em maior escala aí uma revelação de talentos. E o xadrez como esporte eletrônico, talvez esse seja o caminho para conquistar as grandes empresas, porque o Cricor, né, que você citou, Saito, é um grande mestre internacional brasileiro, Sim. e ele se eu não me engano, ele faz parte da Fúria. Da Fúria, sim. Que é uma equipe de videogame, né? Isso é de esportes, né? De esportes eletrônicos. Sim. Acho que o grande problema do xadrez online, né, e isso a gente, né, discute aí entre os colegas, né, é a questão da trapaça. Né? Realmente isso difícil. É uma praga, né, que tem no xadrez, não sei como isso é nos outros esportes eletrônicos, né, mas o xadrez... E como é que acontece essa trapaça, Greco? Olha, você pode, por exemplo, estar jogando por um computador e estar com um segundo dispositivo. Então, por exemplo, eu estou jogando contra você, eu estou com as peças brancas. Aí eu coloco aqui no meu aplicativo que eu estou jogando com as peças pretas. Então, quando eu faço o meu lance, né, eu reproduzo ele na máquina, e aí, quando você joga o lance, eu jogo o lance como se você estivesse enfrentando a máquina. Poxa, e aí eu vejo qual é a resposta que a máquina me dá e eu reproduzo ela no nosso jogo. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo um intermediário entre você e a máquina. Não sou eu que estou jogando, mas a máquina está fazendo os lances por mim, né? Isso é triste, hein? Muito triste, né? E isso dificulta muito, inclusive, você organizar torneios online com premiação em dinheiro. Porque na época da pandemia, nós tivemos muitos casos de jogadores trapaceando em torneios que não valiam absolutamente nada. Simplesmente por uma questão de ego, E né? a partida entre o Niemann, o americano, e o Carlsen, o ex-campeão mundial, vocês acreditam que ele trapaceou? Porque era um jogador de nível inferior, né? E ganhou com uma certa facilidade. O próprio ex-campeão reclamou, né, da possibilidade de trapaça. Como é que vocês veem esse grande jogo aí? Sinceramente, na minha opinião, existe uma teoria da conspiração nessa história toda que o Niemann teve informações prévias do que o Carlsen poderia jogar naquela partida. Então, quer dizer, que alguma informação de bastidores vazou e o Niemann teve essa informação. Como ele teve essa informação? Não sei se isso realmente aconteceu, é uma teoria da conspiração, e sabendo dessa informação ele conseguiu se preparar para isso e jogou essa partida de uma forma tão bem jogada. Mas os lances dele, então, não foram perfeitos, precisos. Eu não me como uma recordo ao máquina, certo, não, Fabinho, né? se isso realmente foi assim, mas assim, os mecanismos de trapaça em torneios online realmente são muito Acontece. difíceis de serem investigados. Os próprios sites, o Lichess e o Chess.com, que a gente conhece, estão cada vez melhores, né, nesses sistemas anti-trapaça, e eu acho que isso é formidável, porque realmente a gente precisa tentar banir esse tipo de coisa do nosso esporte. Acho que seria incrível se a gente conseguisse fazer com que as pessoas entendam que, quer dizer,
por que utilizar essa ferramenta? Quer dizer, o que isso vai te beneficiar? Realmente você é só um intermediário. Quer dizer, isso somente para alimentar o seu ego? Ou, enfim, o que você está ganhando com isso? Foi o que aconteceu com o Felipe Neto, né? Que Pois passou a jogar é. xadrez. E A alegou comunidade que, né? ficou contente, né? Porque isso ia popularizar o esporte, mas de repente descobriram que ele estava trapaceando. Pois E o é. duro é que quanto menos conhecimento de xadrez tem o jogador, mais evidente fica quando ele está trapaceando, Exato. né? Porque se você pega um bom jogador trapaceando, às vezes ele consulta ali a máquina para uma situação pontual. E fica muito difícil você ter uma certeza se ele encontrou a resposta para aquela situação difícil ou se ele realmente utilizou algum ajuda externo, né? Então, no caso do Felipe Neto, né, um iniciante no xadrez, né, dando ali os seus primeiros passos, achou que mostrar um entendimento sobre a modalidade poderia trazer um engajamento, né? E foi o E contrário, né? aí Foi, acabou infelizmente. dando um tiro no Deu pé, ruim, né? deu ruim. Pois é. Legal, gente. Então agora a gente vai pro Toca o Hino. Nesse quadro do nosso programa a gente homenageia um ídolo do xadrez. Quem é esse cara para vocês? Vamos começar pelo site. Um ídolo nacional ou um ídolo geral? Você que manda. Ah, bom. Pode ser os dois. No geral, assim, o maior nome pra mim, assim, quando eu comecei a jogar, eu comecei em 2000, e em 2000 que eu descobri, né, que o xadrez tinha um campeonato mundial, os formatos, tudo que acontecia, o nome pra mim era o Kasparov. Até hoje, pra mim, o Kasparov é uma grande referência, assim, de um jogador que sempre buscava jogar pela vitória, de mostrar o quanto que o trabalho duro pode levar alguém, né, a algum lugar, né, que não é só o talento, que o talento realmente pode ajudar, realmente é impressionante quando a gente vê alguém talentoso, mas que o trabalho pode superar o talento, né? Eu li uma entrevista dele mencionando que ele viveu mais tempo com o segundo dele, que era o treinador dele, do que com a própria mãe. Nossa Ele Senhora. dividiu mais minutos com ele do que com a própria mãe, e ele, inclusive, trabalhava com o cara o dia todo, e à noite, quando o cara ia para casa, 2 da manhã ele tinha um insight e falava, nossa, agora eu tive um insight sobre essa posição. Ligava pro cara e pedia pro cara voltar para Caramba, analisar com ele 2 da manhã. Quer não dizer, tinha hora. pois é, né? Então, assim, não só pelos resultados, porque os resultados já falam por tudo, mas por conta dessa vontade de vencer e por conta desse trabalho duro que ele teve a vida toda. Assim. Então, pra mim, ele é um ídolo no geral. Esse que é conceituado como Super GM, o Sim. russo, né? Garry Kasparov, né? Sim, não, para mim ele é o maior nome, assim, de todos os tempos. Aliás, isso é uma discussão muito Difícil. ferrenha, né? Você quer ver os enxadristas discutirem, monte o seu top 5 de todos os tempos. Nossa, com certeza o seu vai ser um, o do grego vai ser outro, o meu vai ser outro. Mas no meu, Kasparov é o maior nome no mundial, né? Dentro do Brasil, acho que cabe a menção do Mequinho, né? Realmente acho que é o maior nome da história do xadrez brasileiro, por tudo que O ele... Pelé do xadrez, né? Talvez, né? Assim, ele realmente teve resultados incríveis. Eu não sei se a gente, em um curto prazo de tempo, vai ver um enxadrista brasileiro chegar onde o Mequinho chegou, infelizmente, né? E eu acredito que não é por falta de talento, né? Realmente é por falta de investimento, né? Assim, acho que temos nomes a investir, mas talvez a gente não tenha realmente esse cenário na mídia onde a gente possa, né, fazer esse entrelaçamento entre as empresas, né, os patrocínios, investir nos jogadores, porque talvez a gente conseguisse levar algum nome tão longe quanto o Mequinho foi. Mas não tem como, né? Acho que é ao concurso que os brasileiros que entendem de xadrez acham que o Mequinho realmente foi o maior nome, né? Assim, na Mequinho trajetória em chegou a xadrez. ser top 3 mundial, né? Nossa. Nenhum outro jogador brasileiro alcançou um posto tão alto, né? Nós tivemos o Gilberto Milos, o Giovanni Vescovi e o Rafael Leitão, que em algum momento tiveram entre os top 50, mas aquela Fear coisa também. de bater ali e na listagem seguinte já não tá mais, né? Que já foi um grande feito, né? Não, Para nós claro, que... um feito incrível, né? Sim. O próprio Giovanni, numa entrevista que ele fez para o canal do Eudebs, ele menciona que se ele tivesse tido um aporte melhor, né, a questão dos recursos, né, do patrocínio, ele talvez pudesse morar fora, jogando fora ele poderia ir mais longe e quem sabe ele não poderia ter chegado.
Giovanni foi campeão sul-americano, né? Também, né? Brasileiro, eu acho que foram 7, salvo engano, 7, se eu não tô errado. Mas ele tem feitos incríveis, né? Ele ganhou 3 vezes o torneio das Bermudas lá, um torneio internacional fechado com jogadores da elite. Ele ganhou 3 vezes esse torneio. Um ano jogando o Gelfand, inclusive. Ganhando do Gelfand, negócio bizarro, né? Assim. E aposentou. Dizem por aí que ele Tá voltando. que ele tá voltando. Tem que ele algumas quer, ambições que ainda. ele quer voltar a jogar. Eu espero que sim, maravilha. porque ele realmente é um nome incrível, né? Do xadrez brasileiro. Tive a oportunidade de conhecê-lo também, sensacional, um grande mestre gigantesco. E para você, Gregão, teus ídolos Eu nacionais e compartilho internacionais? com a posição do Saito de que, para mim, o Kasparov foi o melhor da história, né? Pelas características que o Saito trouxe, e eu acho também muito interessante no perfil do Kasparov, ele sempre buscava trazer alguma novidade, Sim. né? Um jogador que realmente fazia aquele trabalho caseiro, buscava trazer alguma abertura diferente, buscava trazer algum lance em alguma linha que já estava um pouco esquecida, né? Então é um jogador que eu tenho uma admiração muito grande, né? Mas não falando de um jogador assim, desse mais alto nível, eu gosto muito de um jogador polonês chamado Georgi Koltanowski. Né? O Koltanowski ele foi recordista de partidas de xadrez às cegas. Uau. Chegou a jogar 50 partidas sem estar enxergando nenhum tabuleiro ao mesmo tempo. Mais que o Gariev? O Gariev não Será que superou já esse passou? número? Eu acho que sim. Pode ser. Eu acho né? que sim, acho que Mas o sim. Koltanowski é da geração antiga, aí, da década de 30, década de 40, né? E eu estudei algumas aberturas baseado em ideias do Koltanowski, né? E aí fui pesquisando um pouco mais sobre esse jogador, né? Então é um jogador que eu tenho uma admiração muito grande. Em uma das partidas que ele joga, numa dessas simultâneas, ele anuncia mate em 16 lances. Nossa E de Caramba. fato tem. E de fato tem. Jogando da melhor forma, vai ser mate em 16. Então Cálculo é uma coisa preciso. realmente absurda, a capacidade de cálculo desse E jogador. qual era a titulação dele? Ele era grande mestre. Mas não foi um grande mestre que chegou a renome, disputar né? torneio de candidatos, que teve aí a chance de disputar um mundial, nem também esteve numa lista de ratings, até porque a lista de rating é uma coisa mais recente, né? Uhum, O rating ele vem aí, se não me engano, da década de 70, mais ou menos, né? por aí. Então não pegou a época do Koltanowski, né? Mas foi um grande jogador. E aqui no Brasil, né, como o site falou, o Mequinho, sem dúvidas, é o maior nome da nossa história, mas eu sou muito fã do xadrez do Giovanni Vescovi. Eu acho que ele Vocês é um jogador... combinaram antes, né? Não. Até porque se eu fosse falar... Conversamos sobre isso. Pois é. É que se eu fosse falar de um nome, eu ia falar do Milos. Porque pra mim, Também o GM mais completo em termos de conhecimento, tudo, é o Milos, na minha opinião. Mas eu gosto do Vescovi porque o Vescovi é um jogador corajoso. Ele muitas vezes joga aberturas secundárias, ele traz ideias muito criativas para o tabuleiro, sem medo de perder as partidas por conta disso, né? Então é um jogador que está disposto a correr um pouco mais de risco, né? Eu acho que é um exemplo inspirador, né? Não que, claro, você tem um estilo de jogo, né? Cada jogador tem uma forma onde se sente mais confortável, né? Tem jogadores que são mais prudentes ali, né? Um jogo mais posicional, mais estratégico. Outros jogadores têm um perfil mais tático, mais agressivo, mais. né? Mas eu acho que o Giovanni tem uma característica muito interessante nessa parte da experimentação de novas aberturas, né? Ele não tem assim uma preocupação de repente jogar algo onde dá tudo errado e ele perde uma partida cedo, sabe? Eu acho que essa coragem a gente vai perdendo conforme a gente vai alcançando um certo nível, porque você fica inseguro, né? Você passa a querer defender a sua reputação, você passa a ter um desejo de não perder as partidas, né? E isso acho que faz com que você também perca um pouquinho daquele ímpeto de buscar a vitória, né? Então acho que ele acaba sendo uma inspiração nesse ponto. É um jogador de características de criatividade assim muito destacadas, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma simultânea com o Vescovi. E, apesar de gêmeos, eles são humanos. Claro. Ele errou na abertura e perdeu um cavalo. Só que eu achei que daria para jogar mesmo assim. Meus amigos, a partida
foi dando continuidade e eu fui perdendo posição. E chegou no final que eu já estava completamente perdido e ele tinha jogado um cavalo a menos. Aí eu ofereci empate, né? Pô, um empate com o GM. Ele falou: não, se eu tivesse oferecido na abertura, eu aceitava. Agora você joga. Espetacular, cara. Muito bem citado, muito bem lembrado. Um grande jogador de xadrez. Meus amigos, aposta de ouro agora. Os próximos campeões mundiais, quem serão? Chineses, americanos, russos? Qual a opinião de vocês a respeito disso? O próximo campeão mundial, no absoluto, pra mim, é o Caruana. Na minha opinião, o Caruana, além de merecer, por estar no topo, né, top 2, 3, enfim, deu uma pequena oscilada por um tempo, mas assim, há muito tempo ele tá consolidado como um jogador, assim, da elite do xadrez mundial por muito tempo, vem mostrando muitos resultados. Até recente teve uma discussão sobre talento, né? Não sei se vocês viram que o Dubov deu uma entrevista dizendo que do top 30 do mundo, na opinião dele, o Caruana era o jogador menos talentoso. Isso gerou uma repercussão muito grande, porque o que é talento, né? Como é que a gente define talento, né? Porque depois o Caruana foi entrevistado e respondeu ao que o Dubov comentou, sim, de uma forma super polida, mas enfim, dando vários argumentos para tentar entender o que é talento, né? Porque o cara é top 2 do mundo, muito tempo, enfim, um jogador incrível. Não tem como não ser talentoso, né? Pois é, então é meio estranho, né? Eu entendi o que o Dubov quis dizer, mas talvez a fala dele tenha sido um pouco infeliz, né? Mas eu acho que o Caruana, além de merecer, ele tá num momento incrível, ele jogou. O fraco dele sempre foi o xadrez rápido, né? E principalmente o Blitz, e ele jogou o Campeonato Mundial de Blitz de uma forma incrível. Ele venceu o primeiro, o torneio, o Qualifier, né? Para passar para a próxima fase. Chegou a liderar invicto, tava com 7 em 7, ganhando dos jogadores tops, Firuja, ganhando, né? Enfim, eu acho que ele, além de merecer, além de estar há muito tempo, ele merece e, enfim, seria algo bacana de ver, né? Porque realmente é um jogador incrível. Qual nacionalidade mesmo? Italiano? O Caruana, eu não sei se Ele é italo-americano. ele tem a dupla nacionalidade. Ele jogou muito tempo pela Itália, mas depois, né, de passado uma certa faixa de rating, ele foi para os Estados Unidos e jogou por lá, né? Joga por lá até Salvo hoje. engano, ele tem eu não sei se o pai ou a mãe, né? Um é americano, o outro italiano. Né? E aí essa mudança de bandeira foi facilitada por esse fator, né? Embora outros jogadores joguem pelos Estados Unidos sem ter nenhum vínculo com o país, né? Ah, normal. Né? No caso do Adonian, do Wesley So, Lenier Domingues. né? O próprio Nakamura, né? Porque o investimento é muito grande, né? O país investe muito em todos os esportes, no xadrez também não é muito diferente, né? Todos eles têm investimento, recebem patrocínio, então acho que isso é bastante comum, né? Agora, no cenário feminino, eu acho que a Índia e a China vão dominar esse cenário ainda por um bom tempo. Um bom tempo. As indianas vêm mostrando, né? A Rumpi Koneru jogou torneios aí, ela, né, chegou a ter mais de 2.600 feed, que é um rating impressionante, assim, né? Tipo, mantendo com tranquilidade, parou por um tempo, eu não sei a motivação, né? Não sei se família, enfim, mas voltou a jogar em alto nível, foi muito bem também nesses campeonatos que tiveram agora, o Rápido e o Blitz, eu acho que ela também merece. Promete, né? Eu acho que ela merece uma chance. E você, Gregão? Olha, suas promessas. Eu acho que essa discussão ela tem um fator de imprevisibilidade, né? Que é Muito. se o Carlsen vai voltar a se motivar a jogar Não vai. os mundiais. Não né? vai. E o Carlsen, para mim, nesse ponto, ele é um caso muito curioso, porque ele poderia, talvez, ter aí a maior sequência de títulos mundiais, né? Eu acho que ele é um jogador que tem um conhecimento destacadamente acima dos seus adversários e ele teria totais condições de manter. Ele ganhou 5 mundiais em sequência, né? E ele poderia ter conquistado mais, né? Mas ele deixou de participar porque ele não concorda com o formato de disputa. Né? E para mim isso é realmente impactante, né? Ele abriu mão de defender o título. E a polêmica da calça jeans, que ele foi impedido de jogar porque estava... É o código de vestimenta, né? Nossa Sim. Essa situação eu acho que ficou muito desagradável para a FIDE, sabe? Porque a FIDE ela colocou um regulamento
à disposição dos jogadores e ela determinou um código de vestimenta. O Carlsen não cumpriu à risca esse código. E a FIDE não teve coragem para manter a decisão de barrá-lo do torneio e flexibilizou o código no meio do torneio. Nossa. Né? Então, isso acho que é uma demonstração de fraqueza da FIDE em relação a talvez patrocinadores dos eventos que gostariam de contar com a presença do Carlsen, né? E, por outro lado, eu não descarto que a FIDE em algum momento acabe atendendo às sugestões do Carlsen e modifique o sistema de disputa do Mundial. Então, isso acontecendo, talvez o Carlsen volte a jogar. E aí, para mim, ele voltando a jogar, ele seria ainda Imbatível. né, o jogador a ser batido. Né? Com certeza. Mas, né, nós temos aí outros nomes, né? O próprio Caruana que o Saito mencionou. Eu acho que seria interessante um jogador como o Nakamura, de repente, alcançar um título mundial, porque é um jogador carismático, um jogador que... Tem muitos fãs e tem muitos haters, né? Sim, é um jogador de uma personalidade forte, né? Então, acho que seria interessante para a modalidade ter um perfil assim, né, um pouco mais arrojado, né? E no feminino, Gregão? No feminino, a gente tem As chinesas, as a indianas. escola chinesa é uma coisa impressionante, né? Você vê o top 100 feminino, você tem ali, salvo engano, mais de 10 jogadoras da China. Né? É um número muito grande, né? E a Índia, ela recentemente passou a desenvolver um programa de excelência, né? Onde vários talentos jovens, né? Tanto no masculino como no feminino, passaram a despontar ali nesse top 100 mundial, né? Sim. Então, acho Ganharam a que Olimpíada, o ganharam a feminino e o Olimpíada absoluto. muito bem. Pois né? é. Estão vindo fortes, Então, né? eu acho que há grandes chances aí de uma jogadora indiana, né, ser a próxima campeã mundial, mas tem uma boa briga com as chinesas, né? Então, a Rússia está ficando um pouquinho para trás nesse ponto, né? Eu acho que por conta, né, da situação, né, porque vários atletas, né, a gente, não sei se vocês perceberam isso, mas muitos atletas, tanto no feminino quanto no masculino, acabaram saindo da Rússia, né, e acabaram por jogar por outros países por não apoiar a questão da invasão, né, a Ucrânia, que realmente, né, enfim, mas a Rússia vem perdendo espaço porque esses jogadores, né, Estão realmente buscando outras nações, né, para jogar, né? Meus queridos, infelizmente, nosso programa está acabando. Muito legal tê-los aqui. Queria pedir para vocês suas considerações finais, passarem seus contatos. Fiquem à vontade para divulgar. manda ver, manda ver. Vamos lá. Primeiro eu queria te agradecer aí, Fabinho, pela oportunidade, né, da gente falar da nossa modalidade. Você também é um grande entusiasta do xadrez, né? Pois é. E quantas vezes nós não jogamos juntos, né? Partidas informais ali no xadrez de rua ou em torneios, né? Em vários ambientes, né? E várias ações que nós fizemos Pena que eu nunca juntos, ganhei, né, Gregão? Um dia eu chego lá. O Fabinho é um bom enxadrista. Quem me dera, meu amigo. É legal ter esse espaço para a gente poder falar um pouquinho da modalidade que a gente tanto gosta, né? E eu queria aproveitar também para convidar o público, né? Quem quiser conhecer o espaço da Academia de Xadrez São Caetano do Sul, né? Todos os sábados, a partir da 1h30 da tarde, nós temos o nosso torneio amistoso. Endereço novamente? Rua Oswaldo Cruz, 2010, em São Caetano do Sul. Né? Maravilha. E eu também queria aproveitar para divulgar que no último final de semana de fevereiro, salvo engano, 22 e 23, né, agora me fugiu a data, eu vou estar organizando um curso de arbitragem lá no Clube de São Caetano, né, na Oswaldo Cruz 2010, né, onde o objetivo é formar novos árbitros com a chancela da Confederação Brasileira de Xadrez. Né? Então, Presencial. Presencial. Né? O curso tem 16 horas de duração, né? E em breve nós vamos acabar divulgando aí nas redes sociais, né? Todas as informações do curso. E eu aproveito para pedir para que vocês me sigam aí no Instagram e no Facebook, né? Eu tô lá como professor grego, vocês vão encontrar a minha página nas duas redes. Maravilha, Gregão. Obrigado.
SciTech, Bom, novamente queria te agradecer, Fabinho, pela oportunidade, né? estamos juntos. Estar aqui com o Gregão também, um grande amigo. Acho que abrir esse espaço realmente é algo muito interessante para a gente divulgar a nossa modalidade, para a gente falar um pouquinho, descontrair um pouquinho também. Acho que isso é fundamental. Quem sabe você convide aí GMs para falar aqui também. Espero que, né, outras pessoas possam vir aqui falar nesse espaço. Falando sobre eventos futuros aí, né, que todo mundo também pergunta, eu vou jogar um torneio agora, o Sampa Chess Open, que vai ter agora no começo de fevereiro. Estarei na arbitragem. Ah, é? Boa Não tava sorte, meus sabendo essa queridos. informação, olha lá. Eu vou jogar. Ainda não tô inscrito, mas vou jogar. Eu preciso me inscrever essa semana. E sobre as redes sociais, meu Instagram é Saito Vinícius, salvo engano. No Facebook acho que ninguém mais, né, tem utilizado. Mas é só me procurar no Instagram, na internet, no Lichess também. Eu tô sempre lá no Lichess também, dando as aulas, enfim. Pode me procurar por lá também. Só procurar lá, vai encontrar o tio Cridineno. Uma homenagem ao meu nick, né? Uma homenagem aqui ao grego. Mas enfim, Saito Vinícius no Instagram. Pode escrever lá e a gente conversa por lá. Maravilha, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Nos sigam nas redes sociais, Caminhos do Ouro. No YouTube, essa entrevista pode ser vista na íntegra. Estamos também no TikTok e no Instagram. Até o próximo episódio. Um grande abraço a todos.